Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É uma pergunta relevante que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado de forma sincronizada para melhorar os nossos resultados no mercado de criptoativos. E hoje, de uma forma rápida, eu vou estar abordando com vocês o Bitcoin no seu tempo gráficos majoritários e trazer para os tempos gráficos menores para tentar entender o movimento que estamos tendo nos últimos dias. Sabemos que se nós analisarmos o Bitcoin, nós conseguimos ter um norte de todo o mercado de criptoativos, então basicamente ele é o nosso termômetro. Vamos analisar os tempos gráficos do Bitcoin mais importante e analisar também os indicadores de sentimento, que é o que rege o mercado, e tentar entender, tentar antecipar algum movimento possível que está por vir. Se chegamos ao fundo, estabelecemos ao fundo e qual são as regiões mais importantes que precisamos de romper agora para tentar buscar novas máximas ainda esse ano. No final do vídeo, eu vou estar falando também um pouco sobre o calendário econômico dessa semana, os eventos mais importantes que farão preço no curto prazo, que trará volatilidade ao mercado. Então, diante disso, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise do vídeo de hoje. Então, como de costume, vamos analisar o Bitcoin aqui no tempo gráfico mensal. Tempo gráfico mensal, como eu já tenho trazido há alguns dias, ele segue uma tendência de alta totalmente estável. Se traçarmos a região de Fibonacci do fundo do movimento até a região atual, ele corrigiu até algumas regiões significativas de 0,5 de Fibonacci, não chegou em nem em 0,618, que é a retração de ouro, né, que vulgarmente é chamada. Então, até então, ele segue numa tendência totalmente saudável, inclusive está até se mantendo, tentando buscar a retomada, ficar acima da 0,382, que seria a região que representa mais força para o preço. Então, no mensal, não há nada que diga que possa nos antecipar que perdemos a tendência majoritária que tem seguido desde o início de 2023. Eu tenho acompanhado essa cunha megafone e eu acredito que está totalmente saudável o movimento. Por mais que tenha algumas variações, algumas pessoas não gostam de puxar do fundo do movimento, pega da base da vela até essa base da vela, permanece na mesma situação. O preço permanece, inclusive, até mais forte que a retração se puxar desde o fundo do movimento. Então, de uma maneira mais conservadora, se pegarmos do fundo do movimento até o topo do movimento, ainda assim o Bitcoin permanece muito forte. Então, ao meu ver, mensal, totalmente saudável. Principalmente enquanto ele conseguir manter-se acima desse último topo aqui, da região dos US$ 102.000, que vai entrar em confluência com outras regiões que nós vamos estar falando. Trazendo para o semanal, nós tivemos um fechamento que não me agradou. Eu gostaria que tivesse mantido pelo menos acima desse outro topo aqui, que é o que em confluência também com esses fundos, né. Então, seria interessante se ele tivesse mantido essa região, porque também foi região de fundo, né, fundo, e o que seria interessante se ele fizesse um pivô de alta aqui e voltasse a subir. No entanto, ele não conseguiu, ele perdeu essa região, um fundo significativo que estava servindo aí de suporte, né, pelo menos no semanal. No entanto, o mais significativo, o mais relevante foi que ele conseguiu se segurar nos US$ 102.000, que eu vou estar passando no próximo gráfico. Mas a princípio, aqui o semanal não teve um fechamento muito legal, ele perdeu essa região de fundo. É óbvio que precisamos de uma confirmação, então a confirmação seria, quem sabe, formar um pivô de baixa agora no diário, abaixo dessas regiões, aí confirmaria sim que de fato perdeu essas regiões aqui do semanal, mas a princípio, por hora, essa região foi perdida. E se o preço não demonstrar força agora, tende a trazer mais quedas. Eh, Ele teve uma recuperação significativa e acabou ficando na metade da vela, né, na região do tamanho da vela do candle aqui, ele foi na metade, ele terminou então na metade. Então, de fato, até representa sim uma força, porém, o que seria o cenário ideal, ao meu ver, que se ele tivesse conseguido manter defendido essa região aqui que estava segurando há uns dias, né, os US$ 107.000. Porém, se trazermos para o diário, o preço conseguiu se manter, teve um falso rompimento aqui para baixo do fundo talvez mais importante do ano, que é do US$ 102.000, que foi onde o Trump tweetou sobre a guerra tarifária lá com a China e teve milhares, né, bilhões de liquidações aqui, de longs, pessoas que estavam extremamente alavancadas no mercado, infelizmente perderam dinheiro. Houve casos até de suicídio, infelizmente, então por isso que eu sempre trago aqui no canal que tenha cautela na alavancagem, que você foque no longo prazo, que a chance de você vencer é absurda, é muito maior se você focar no curto prazo e alavancar demais. Então cautela, cuidado com os gurus aí de internet que vendem falsas promessas. O objetivo aqui é você focar no longo prazo e com um DCA inteligente, né, um preço médio inteligente, você vai conseguir multiplicar o seu capital em várias vezes, como eu fiz no longo dos anos. Aí eu multipliquei meu capital em mais de 4, 5 vezes, simplesmente com análises
de sentimento e técnica do mercado, utilizando o DCA e focando no longo prazo. Então, o que seria péssimo aqui? Como nós perdemos essas regiões, as médias móveis de 200 período, que eu já havia trago em alguns vídeos atrás e no meu canal no meu no meu Instagram, não seria interessante perder essas médias de 200 períodos do diário, que são uma das médias mais importantes, de um movimento que para se manter para ter uma manutenção de alta, você nota que todas as vezes que ele veio buscar essas regiões de baixo, o preço ele demonstrou força logo em seguida e teve uma retomada, inclusive até com um volume significativo aqui, o preço retomou. Se buscarmos mais atrás, aqui nas regiões também, onde o preço veio lateralizando, ele teve uma força compradora logo em seguida e o preço retomou. Então, eh, é totalmente esperado da parte dos touros que volte o quanto antes essa força compradora, porque se manter abaixo dessas médias de 200 período, a chance de entrarmos em bear market aumenta significativamente. É óbvio que existem uma série de fatores que precisam ser confirmados, mas o primeiro indício de uma queda mais significativa é essa perda das médias de 200 períodos. Quando nós notamos aqui no último ciclo que tivemos na região aqui do final de 2022, o preço chegou nessas regiões, 63 mil dólares, e quando ele perdeu, até retomou, buscou um novo topo histórico na casa dos 69 mil, que foi no final de 2021, perdão, aqui não foi em 2022, aqui foi em 2021. Aí em 2021, quando ele começou a perder, que foi em novembro, e ele não retomou mais, nota como foi confirmado o movimento, né? Ele perdeu, fez um pivô, veio retestando aqui e perdeu os fundos, perdeu o fundo mais importante. E desde então, o preço só entregou queda. Então, o preço só entregou queda, voltou a subir acima dessa região depois de 2023, foi quando o preço aqui basicamente retomou um novo início de alta e tem se permanecido até hoje. Então, o que que nós precisamos de ver o quanto antes? O preço retomar as médias de 200 períodos, né, fazer um pivô de alta acima dessas médias para poder testar novos topos históricos ainda esse ano, no início do ano que vem. O que seria péssimo para o movimento se o preço, de fato, aqui estabeleceu uma base, ele subir aqui, não ter força para ultrapassar essas regiões e vir buscar a perda desses fundos mais importantes, que é do 102. Se começar a perder essas regiões do 102, provavelmente não terá força, na minha visão, de segurar aqui nesse suporte aqui dos 98 mil, porque esse suporte 102 é um dos suportes mais importantes do ano, ao meu ver, porque foi onde teve mais liquidação, onde mais pessoas foram liquidadas, perderam dinheiro. Então, normalmente, essas regiões são regiões de interesse, né, dos grandes compradores, dos grandes players. Então, se não tiver uma manutenção do preço acima dessa região, a chance de vir ter novos fundos e uma queda mais traumática aumenta significativamente. Então, o que que nós precisamos de ver para começarmos a acreditar que voltaremos uma tendência de alta aqui no curto prazo? Uma das coisas mais importantes que eu já havia passado é que as médias de 200 períodos fossem rompidas, né? Então, trazendo para uma hora, a média de 200 períodos em uma hora já tem conseguido ser ultrapassada. Então, essas médias de 200 períodos já é uma coisa significativa, numa hora já nos mostra que o preço está tentando ter uma retomada, né? E se ele tiver força de segurar nessas regiões, os próximos patamares mais importantes seria daqui o de 4 horas, que seria na região aqui dos 110 mil dólares. 110 mil dólares. Conseguindo romper essa região, seria a parte mais importante, ao meu ver, é essa região dos 110 mil dólares, porque ela entra em confluência não somente com as médias de 200 período no diário, quanto no 4 horas. Então, eu acredito que essa região é a região mais importante no curto e médio prazo aqui, que é onde o preço tem que demonstrar força o quanto antes de romper. Se ele conseguir romper essas regiões de 110 mil dólares, formar um pivô de alta aqui nessas regiões, eu vejo uma boa probabilidade, sim, do preço subir rapidamente a novos topos históricos novamente. Mas para isso, nós precisaríamos de ver uma força compradora ganhando força nesse momento, fizesse um pivô de alta acima dessas médias e voltassem a subir. Exatamente. Entra até em confluência essas duas médias de dois tempos gráficos diferentes, né? Tanto no 4 horas quanto no diário. Então, isso são tempos gráficos também relevantes e significativos para o preço. Então, primeiro ponto, o 1 hora já está demonstrando força, isso é relevante sim. Agora, precisamos que o 4 horas e o diário confirme isso. E para isso acontecer, nós precisamos de dar uma analisada no sentimento do mercado. O sentimento do mercado, ao meu ver, está bonito. Foi um movimento legal, bonito, desse final de semana, que deu início. Ele começou nas regiões aqui dos 102 mil dólares, né? Demonstrou força. O final de semana passado eu estava com indício, estava com cara que não ia segurar o preço, tudo parecia que o preço ia desabar. E ainda na sexta teve uma recuperação interessante e no final de semana conseguiu se manter também. Isso é louvável. E juntamente com isso teve um aumento de open interest com queda no longs e short. O longs e short já estavam uns dias subindo muito e desde então, desde essa subida do preço, as pessoas começaram a shortar mais o movimento e agora está menos de dois shorts
menos de 2 longs para cada short, estava na verdade estava quase na casa de três longs para cada short, estava em 2,7. Então, isso aqui também não colabora na subida do preço e o que que aconteceu? O preço começou a ganhar força subindo, open interest também, entrando no mercado, ou seja, interesse na alta, né, mais dinheiro, mais capital entrando nos futuros interessado na alta e o long começando a cair. Basicamente mais pessoas começaram a shortar. E isso ajuda que o preço faça um movimento contrário, né, para liquidar as pessoas, né, que estão shortando o movimento. Teve um RSI sobrecomprado numa região aqui que o preço agora já esfriou o RSI, né, devolveu um pouco o movimento, está lateralizando aqui acima o suficiente para o RSI voltar, né, para as regiões aqui de segurança. E o que me chama a atenção é que o RSI não despencou de vez, então mostra que o preço sim, ele está ainda forte, e se olhar no tempo gráfico de 4 horas, está bonito esse movimento, né? Teve um aumento de open interest, a gente consegue ver, com também um aumento do preço e a queda do longs e short. Então, ao meu ver, o sentimento está legal, está bonito. Só a única coisa que eu não estou gostando, que eu já tenho trazido há alguns dias, é esse gráfico que mostra as ordens de até 1K de dólares que estão sendo executadas, né? Então, 1K, basicamente as ordens até 1K são as sardinhas, as pessoas que estão começando agora no mercado, eles estão comprando muito. A maioria das vezes que nós vemos esses eventos e eles comprarem muito, não é um movimento muito bonito para os touros, porque caracteriza um movimento em que as grandes instituições estão vendendo para ele. Então, você nota que essas ordens de baixo, elas representam as ordens de acima de 1K de dólar. Perdão, acima de 100K de dólar. Então, acima de 100K de dólar ao infinito são as ordens que estão basicamente vendendo. Então, esse movimento acaba, ao meu ver, não se tornando muito atrativo, acho até um pouco perigoso para o movimento da alta, da manutenção da alta, porque eu consigo ver as grandes instituições vendendo o preço, o produto, vendendo o Bitcoin, a nota que eles estão vendendo, e as sardinhas estão comprando. Eu gostaria de ver um evento oposto a isso. Eu preciso de começar a ver as sardinhas, né, as pequenas ordens sendo despejadas, começando a entrar em pânico, vendendo mais, ou cravando um topo. Esse movimento não necessariamente precisa de ser com uma queda do preço. Às vezes, quando o preço sobe muito, as sardinhas começam a cravar o topo e começam a vender. E aí as grandes instituições continuam comprando, e aí é onde a grande maioria das pessoas perdem um movimento de mais força do preço, né. Então, quando nós olhamos esse evento, já aconteceu algumas vezes, eu vou trazer aqui num movimento rapidamente, na região aqui do dia 22 de junho de 2025, nós tivemos um fato em que as sardinhas estavam vendendo, nessas regiões vendendo, e as grandes instituições voltaram a comprar. E isso valorizou o preço, trouxe uma valorização do preço significativa aqui, de pelo menos 25%, que o preço saiu das regiões aqui dos 98 mil dólares e veio essas regiões de 123 mil. Olha como as sementinhas começaram a vender, ficaram negativas com o preço, e as grandes instituições voltaram a fazer compras. Então, eu não acredito que esse gráfico, os dois subindo, eu não acredito que esse gráfico se permaneça, se sustente. Eu preciso de ver ou as sardinhas vendendo forte e as grandes instituições comprando, ou nesse caso, para quem está shortando o Bitcoin, esperar, não torcer, teria que esperar que de fato as sardinhas continuassem a comprar e as grandes instituições vendendo, né, distribuindo, que é basicamente o que está sendo feito nesses últimos dias. Então, esse movimento aqui é o único indicador de sentimento que não me deixa muito bullish, né? Trazendo agora aqui para o gráfico do CoinGlass, né, esse indicador do CoinGlass eu acho ele muito relevante. Vou ter que tentar ajustar minha tela, acho que agora foi melhor. Aqui nós conseguimos ver o mapa de calor de liquidação. Basicamente, esse mapa, de uma maneira resumida, ele mostra as regiões de liquidação, as regiões magnéticas em que o preço tende a buscar por conta do alto índice de liquidação que aconteceria nessas regiões. Então, essa região de 112 mil dólares aqui, eu consigo ver confluência também no Price Action. Se eu trazer para análise aqui do Price Action, eu consigo encontrar aqui facilmente essas regiões que nós havíamos falado aqui no 4 horas. Essa região do 4 horas aqui na casa dos 110 mil dólares é a região não somente do 4 horas, quanto também no diário, do 110 ao 112, é o que mostra basicamente aqui as regiões que o preço tende a encontrar uma certa resistência e liquidar algumas pessoas, né? Liquidar os apostadores da baixa que entraram nesse movimento de queda forte no final de semana passado, né? Na sexta-feira, e seria um movimento de short squeeze. Então, essas regiões, eu consigo ver confluência não somente aqui, é porque esse gráfico é do spot, se eu analisar o dos futuros é mais coerente. Se analisarmos o futuro, são exatamente as regiões aqui, ó, do 110 e dos 107 mil dólares. Essa região aqui, tanto no diário quanto no 4 horas, é a região onde estão as duas médias exponenciais e a simples de 200 períodos.
quando nós analisamos aqui o CoinGlass, nós conseguimos ver que é exatamente uma região onde tem também interesse em liquidação, como foi passado aqui, ó, nessas regiões, onde tem essa região magnética em que o preço tende a buscar liquidez. Então, basicamente, eu consigo encontrar confluência nesses dois indicadores e buscar um norte para eu estar operando e para eu estar me prevenindo. Se você não está no movimento, é um movimento interessante para a retomada do preço entrar num pivô de alta acima dessas regiões. Se você já está no preço, é um movimento interessante para realizar lucros, para fazer distribuições e realizações de lucros para quem entrou num trade no fundo desse movimento. Então, o que eu estou fazendo agora nesse momento? Existem dois pontos que eu gostaria de estar entrando novamente no preço. Eh, ou um caso extremo, que é o que eu gostaria mais, de ver um pânico generalizado no mercado, quem sabe se formando sim um pivô de baixa, abaixo dessas médias, 200 períodos, e entrasse um pânico mais extremo em que o preço perdesse esses fundos aqui dos 99, e eu gostaria de entrar no diário em nível de sobrevenda, que normalmente é onde se forma a base de preço no mensal. Por mais que eu saiba que um pivô de baixa abaixo dessas médias de 200 período é perigoso para a manutenção do preço no longo prazo, eu acho que é onde seria um interessante risco-retorno para eu entrar na casa aqui dos 90, 95 mil dólares, para tentar, quem sabe, o último trade ainda a favor da tendência do Bitcoin, a tendência majoritária do Bitcoin, que no mensal permanece de alta. Essas regiões aqui, que eu acabei de passar dos 95 mil dólares, eu conseguiria entrar em confluência com um fundo da retração de Fibonacci aqui na casa dos 95 mil dólares, no 0,618. Volto a dizer, eu afirmo que um pivô de baixa abaixo dessas regiões aqui, dessas médias no diário, é um pivô perigoso, que pode oferecer sim um risco para o Bitcoin, mas é onde eu gosto mais de me expor e investir no meu capital, é no momento de extremo medo. Analisando o Bitcoin nessa queda que formamos, estamos formando uma cunha descendente de baixo, que sabemos que tem a maior probabilidade de romper para cima, e nessas regiões é onde ele vai encontrar mais resistência, que é as regiões que representam o topo dessa cunha e também as médias de 200 períodos. Então, eu acredito que entrar agora nesse movimento se torna um pouco arriscado, porque nós estamos muito próximo do ponto de resistência, e também eu não acredito que seja um bom movimento interessante de short. Eu acho que agora o melhor momento é esperar uma decisão do preço, em que ou o preço forma um pivô de alta acima dessas médias desses períodos e tentar entrar numa retração na base de preço que seria na casa aqui dos 110 mil dólares após uma retração, ou de repente esperar novos fundos, um rompimento mais abaixo, um pânico mais extremo, como eu já acabei de passar, é o que seria mais interessante. No final de semana, eu acabei realizando algumas posições que eu carregava de alguns anos, e eu fiz bons lucros e eu estou totalmente tranquilo, estou confortável no mercado. Eu estou exposto em algumas altcoins, como Solana, por exemplo, numa pool de liquidez de Solana com Bitcoin. Então, basicamente, eu estou exposto ainda, muito exposto no mercado, mas também realizei lucros do longo prazo para que, se caso o preço venha buscar essas bases mais extremas no diário, como eu acabei de informar e mostrar aqui para vocês no gráfico, eu também poder estar ali tranquilo e confortável para fazer novas compras, certo? Então, para encerrar, eu analisando aqui o índice de medo e ganância, eh, eu havia passado já para vocês, em que essas regiões de extremo medo são as regiões em que o preço mais apresenta pontos de compra significativos, né? Pontos em que o preço apresenta bons retornos para nós. Então, aqui na semana passada nós atingimos uns patamares bem extremos. Estávamos aqui em extremo medo, 4 de novembro, depois atingimos novamente 8 de novembro, extremo medo, e agora ainda permanecemos em medo. Mesmo com essa retomada do preço, uma retomada bonita que está acontecendo, as pessoas ainda estão com medo. Então, essas regiões costumam ser boas regiões de compra, né? Normalmente, essas regiões em que o pânico está generalizado são boas regiões que você, se você não está exposto no mercado, que era diferente do meu caso, que eu já estava muito exposto de alguns anos, faz sentido você fazer algumas compras visando aquela frase chavão de que compre aos sons de canhões e venda aos sons de violino. Então, ainda regiões importantes de compra em que, na maioria das vezes, apresenta bons retornos, traz bons retornos no longo prazo, no médio e longo prazo. Nota-se que quem entrou nas regiões de 4 de novembro, por exemplo, que estava em extremo medo, atualmente o preço ele se encontra 4 de novembro, o preço que quem comprou no 4 de novembro, vamos ver aqui, 4 de novembro foi regiões de fundo, praticamente, do preço. Então, quem comprou nessas regiões de fundo, no 4 de novembro, atualmente estaria já com 8% de lucro. Então, basicamente, somente com esse indicador já te dá um bom norte sobre a, os, os
sentimento do mercado e as regiões em que podem trazer boas compras no médio e longo prazo. Então, para concluir, eu vou estar falando aqui com vocês também, quero estar trazendo para vocês aqui o calendário econômico. Essa semana nós vamos ter alguns eventos interessantes, que é o IPC, né, que é o núcleo mensal de outubro, e o anual também vamos ter. Vai ser na quinta-feira, dia 13. E vai ter dados de pedidos iniciais de seguro-desempregos. Basicamente, esses são os mais importantes. Então, essa semana já é esperada uma certa volatilidade na quinta-feira, porque basicamente, quando tem resultados de seguro-desempregos, quando tem resultados de emprego, já causa volatilidade, porque se o preço vem, se o emprego vem forte, surge-se a narrativa que não vai poder mais ter corte, porque o mercado está superaquecido, então o Fed não precisa de cortar. Se o preço vem, se os indicadores de emprego vêm abaixo do esperado, surge a narrativa de um medo de recessão, ou de repente que o Fed só vai cortar porque a economia não está saudável, então isso no longo prazo causará mais inflação, porque não está tendo o tal do pouso suave. Então, para toda narrativa vai ter, para toda notícia vai ter uma narrativa, para toda narrativa existe um viés, como eu sempre costumo dizer. Então, o objetivo é que vocês tomem muita cautela nesse dia, porque o preço vai oscilar demais, e foquem sempre no longo prazo, porque se focar nas narrativas de curto prazo, na maioria das vezes você vai estar comprando uma notícia de topo e vendendo numa notícia de fundo. Legal? Então, basicamente, o que eu queria passar para vocês é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem, deixem nos comentários aqui, dá um like, ajuda o canal está começando agora. É extremamente difícil produzir conteúdo aí diariamente, trazendo conteúdo de valor, e eu sempre busco trazer algo que realmente venha somar aí na vida de vocês que estão investindo no mercado de cripto, que é um mercado muito volátil e instável. Então, deixe as suas dúvidas e as críticas e sugestões nos comentários, dá um like, me siga nas redes sociais, monetize seu dinheiro, underline. Lá eu sempre estou postando também mais análise e insights sobre o mercado de criptoativos. E então é isso. Eu espero que tenha agregado alguma coisa esse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.